Esse é o vídeo de suporte 1 de 2, referente à aula 3, acidez e basicidade, nucleófilos e eletrófilos, da disciplina PQI 535, Mecanismos de Reações Orgânicas, do Programa de Pós-Graduação em Agroquímica da Universidade Federal de Lavras. Para a gente começar então esse assunto, pessoal, a gente vai fazer uma revisão rápida do que você já estudou lá na sua graduação. A gente vai rever o que é a definição de pKa, que é o equilíbrio ácido-base. Na verdade, para esse conteúdo em específico que nós vamos estudar, a teoria ácido-base de Brogst e de Lowry já é suficiente. Então, o que a gente precisa relembrar? Quando você dissolve ácido acético em água, uma parte das moléculas de ácido acético sofre essa reação que você está vendo aqui para a direita. Como assim? Olha aqui, uma molécula de água se transformou no íon hidrônio e a molécula de ácido acético se transformou no ânion acetato. Quando eu vejo aqui, esse hidrogênio aqui parece ser esse hidrogênio que está aqui. Em termos de setas curvas de mecanismo, o que aconteceu foi o seguinte. Dá para ver que o oxigênio da água usou um dos seus pares de elétrons livres para capturar esse hidrogênio do ácido acético, ao mesmo tempo que essa ligação oxigênio-hidrogênio se rompeu e o par de elétrons foi acomodado pelo átomo de oxigênio, dando para ele uma carga negativa. Quando o oxigênio da água usou um dos seus pares de elétrons livres para fazer essa ligação oxigênio-hidrogênio, agora esse oxigênio faz 3 ligações e, portanto, adquire uma carga formal positiva. Mas a reação inversa também é possível. Pode ser que o ânion acetato capture de volta o hidrogênio do íon hidrônio, quebrando essa ligação oxigênio-hidrogênio, restaurando a molécula de água neutra e a molécula de ácido acético também neutra. Isso é um equilíbrio ácido-base. Por que isso é um equilíbrio ácido-base? O que é um ácido, segundo a teoria ácido-base de Brogst e de Lowry? Ácido é toda substância capaz de doar um próton, capaz de doar um átomo de hidrogênio numa reação química. Base é todo aceptor de próton, é toda substância dotada de um par de elétrons livres, carregado negativamente ou não, capaz de aceitar um hidrogênio numa reação desse tipo. Então aqui a água foi o aceptor de próton, se comportou como uma base, e o ácido acético foi o ácido, doador de próton. Então isso é o que eu defino como um ácido, e isso aqui é o que eu defino como uma base. Toda reação ácido-base, quando o ácido doa o hidrogênio, ele gera uma base conjugada. Ele perdeu o átomo de hidrogênio, agora ele tem pares de elétrons sobrando, e ele é capaz de alguma maneira, capturar um átomo de hidrogênio, igual eu mostrei aqui nessa reação reversa. Já a base, uma vez que ela usa o par de elétrons para capturar um hidrogênio, ela gera um ácido conjugado correspondente. Agora eu tenho um átomo de hidrogênio extra aqui, que esse íon pode perder. Então, toda vez que eu tiver uma reação ácido-base, todo ácido necessariamente gera uma base conjugada. Toda base necessariamente gera um ácido conjugado. E isso é um equilíbrio ácido-base. Lá na química analítica, a gente tem todas as continhas necessárias para poder calcular a constante de acidez desse equilíbrio químico. O Ka. O Ka gera o pKa, que é o menos log do Ka. A gente não vai entrar nesses detalhes, não é o objetivo do curso, mas se você quiser dar uma revisada aí no seu material de química analítica, o que eu preciso que você saiba aqui para essa aula é o seguinte, que o pKa, quanto maior for esse valor, o ácido vai ser mais fraco. Isso quer dizer que isso daqui, a reação no caminho para a direita ocorre com uma menor extensão se o pKa for muito alto. Quando o pKa é menor, isso quer dizer que o ácido é mais forte. Quer dizer que essa reação aqui, a reação para a direita, ocorre em maior extensão. Quanto maior o valor de pKa, mais fraco é o ácido, menor tendência a perder o hidrogênio. Quanto menor o valor de pKa, mais forte é o ácido, maior tendência a perder o hidrogênio. Existem tabelas gigantescas de valores de pKa. Vários ácidos já estão tabelados. No próprio livro-texto aí de vocês, essa disciplina, tem uma tabela imensa lá no final mostrando o pKa de vários ácidos. E, obviamente, você não tem que decorar esses valores de pKa. Esses valores já vão estar lá para você consultar conforme a necessidade. O que eu preciso que você saiba em termos de valores de pKa nesse momento, quando você olhar uma tabela desse tipo? É aquilo que eu acabei de falar no slide anterior. Quanto menor o pKa, olha esses valores aqui, menos 10, menos 3,9, valores negativos de pKa.
Quanto menor o pKa, mais forte é o ácido. Isso quer dizer que ácido iodídrico, ácido clorídrico, ácido nítrico, essas substâncias perdem esse hidrogênio vermelho aqui, ó, de maneira muito fácil, por algum motivo que a gente vai ter que discutir hoje. Quando eu vou indo para baixo nessa tabela, etano, eteno, amônia, olha esses valores de pKa, 38, 43, 50, valores muito altos de pKa indicam ácidos mais fracos. Essas moléculas aqui, ó, não tendem a perder com facilidade esses hidrogênios que eu marquei de vermelho. Outra coisa que a gente precisa ter muito claro antes de avançar é o seguinte: quando um ácido ele é mais forte, ele perde o hidrogênio, ele gera uma base conjugada, como nós acabamos de ver. Todo ácido, quando perde o hidrogênio, gera uma base conjugada. Um ácido muito forte, se ele perde o hidrogênio fácil, ele vai gerar uma base conjugada que não quer capturar esse hidrogênio de volta. Se ele já tem facilidade em perder, por que ele vai querer pegar esse hidrogênio de volta? Então, todo ácido forte gera uma base mais fraca, uma base conjugada mais fraca. O que é uma base mais fraca? Base mais fraca é uma base que não captura hidrogênio facilmente por algum motivo. Mas olha aqui embaixo. Um ácido mais fraco, ele não vai perder esse hidrogênio com facilidade. Por algum motivo, essas moléculas aqui não querem perder o hidrogênio. Mas se elas conseguirem perder, se algo fizer esses hidrogênios irem embora, isso vai gerar uma base conjugada muito forte. Uma base que quer capturar esses hidrogênios que foram perdidos de volta de qualquer maneira. Então, essas definições têm que estar muito claras antes da gente avançar nessa aula de hoje. Um ácido forte é aquele que perde hidrogênio facilmente. Uma base fraca não captura hidrogênio facilmente, ela não quer capturar hidrogênio. Um ácido fraco, ele não perde hidrogênio facilmente, mas uma base forte, ela captura hidrogênio muito facilmente. Então, olha um exemplo de um equilíbrio ácido-base. Imagina que eu misture acetofenona com esse composto aqui, um carbânion de lítio, um carbono com uma carga negativa ligado a 3 anéis aromáticos. Quando você mistura esses dois compostos, isso aqui pode se comportar como um ácido doador de próton, isso como uma base, aceptor de próton. Como assim? Aqui no carbono vizinho a carbonila eu tenho hidrogênios. E se essa molécula, esse ânion, capturar um hidrogênio, quebrando essa ligação carbono-hidrogênio, formando esse ânion aqui, ao mesmo tempo que eu formo uma ligação carbono-hidrogênio? Será que essa reação é favorecida? Como que eu posso usar uma tabela de pKa para prever se essa reação realmente ocorre no sentido da direita? Ou será que é o contrário? Será que esse par de elétrons aqui não captura esse hidrogênio, quebra a ligação carbono-hidrogênio e eu volto à situação da esquerda? O que você vai fazer é o seguinte: você tem que reconhecer quem são os ácidos nesse equilíbrio ácido-base, porque a gente sabe que todo ácido gera uma base conjugada, toda base gera um ácido conjugado. Então, isso daqui é um ácido e isso daqui é um ácido. Está aqui o hidrogênio que é possível de ser perdido. Está aqui o hidrogênio que é possível de ser perdido. Nas tabelas de pK, você vai encontrar facilmente que o pK desse ácido é 24,7 da acetofenona. Desse composto aqui, o pK já é da ordem de 30. E agora, como que eu vou saber para qual lado esse equilíbrio está deslocado? Nós vamos discutir todos esses fatores nessa aula de hoje, mas todo equilíbrio ácido-base, pessoal, sempre se desloca no sentido de formar o ácido mais fraco. Sempre se desloca no sentido de formar aquela substância que tem o maior pKa. Por algum motivo, esse equilíbrio aqui é deslocado para a direita. O que a gente tem que começar a pensar agora é por quê? Por que o equilíbrio se desloca para formar sempre o ácido mais fraco? O que acompanha aqui a formação do ácido mais fraco? Que as coisas estão melhores do lado direito do que do lado esquerdo. Por que aqui estaria melhor? É isso que a gente vai discutir na aula de hoje. Aí no seu livro você vai ver que tem um item mostrando, inclusive, como calcular a constante de equilíbrio para esses equilíbrios ácido-base quando você tem simplesmente os valores de pKa dos ácidos. Ó. A constante desse equilíbrio, se você quiser determinar qual a quantidade que eu tenho de reagentes em relação aos produtos, a equação é basicamente essa. A constante de equilíbrio é 10 elevado ao pKa do produto menos o pKa do reagente. Nesse caso aí o pKa do produto é 30, o pKa do reagente é aproximadamente 25. Você vai descobrir que a constante desse equilíbrio ácido-base é da ordem de 10 elevado a 5, ou 100 mil. O que isso significa? Que existe dessas espécies aqui, ó, existe pelo menos uma proporção de 100 mil dessas para uma dessa daqui, para que essa conta de 100 mil
eu tenho que ter pelo menos essa proporção. 100.000 é o número que tem que estar na parte de cima da equação e 1 é o número que tem que estar na parte de baixo. Então, nesse equilíbrio ácido-base, eu consigo ver que ele está bem deslocado para a formação desses produtos aqui. Quanto maior a diferença de pKa, mais deslocado o equilíbrio vai estar. Então, é assim que basicamente você prevê para qual lado um equilíbrio ácido-base vai estar deslocado. Mas o nosso objetivo aqui da aula de hoje não é exatamente esse. Eu não quero que você olhe a tabela de pKa toda hora. Eu quero que você, sem olhar números, seja capaz de prever que isso daqui era melhor do que o que está aqui. Como que a gente faz isso? Então, para isso, a gente vai ter que começar a entender por que as reações de transferência de próton acontecem. Qual o motivo que elas ocorrem? Qual que é o objetivo de transferir um próton, um hidrogênio, de uma molécula para outra? Quando isso acontece, pessoal, uma base, ou seja, uma substância contendo um par de elétrons livres, carregada ou não, ela se aproxima de uma substância que tem um hidrogênio ligado a um outro átomo, ela se aproxima, sobrepõe o orbital que contém o par de elétrons livres com o orbital antiligante dessa ligação com o átomo de hidrogênio. E olha o resultado. A base se conecta ao átomo de hidrogênio formando uma nova ligação, um novo orbital ligante, com seus novos orbitais antiligantes, e agora, ao mesmo tempo que essa ligação se rompe, formando uma nova base conjugada. O ácido dá origem a uma base conjugada. Mas por que essa reação valeria a pena nesse sentido? A gente pode pensar o seguinte: vamos começar a analisar a base conjugada que é formada. Vamos comparar a base que eu tinha inicialmente com a base que eu tinha no final. Se essa reação ocorre, a gente já pode pensar o seguinte: provavelmente aqui esse átomo A está acomodando esse par de elétrons de uma maneira melhor do que B estava. Aqui talvez esse par de elétrons não tivesse fatores estruturais que ajudassem a estabilizar essa carga negativa, o que não é o caso aqui. Aqui nesse íon A, alguma coisa deve estar ajudando a estabilizar, por isso que esse equilíbrio está deslocado para a formação dos produtos que estão aqui nessa parte direita do slide. A explicação tem que ser essa. Tem a ver também com esse ácido que foi formado, mas a gente vai discutindo isso aos poucos. Vamos pensar um pouco também em relação à estabilidade da base conjugada que foi formada. Será que A tem capacidade de acomodar melhor o par de elétrons do que B acomodava? Então agora nós vamos rever alguns fatores estruturais que estão relacionados com a acidez de compostos químicos. O primeiro deles é força de ligação e polarizabilidade. Se você pegar uma tabela de pKa, você vai descobrir que o pKa do ácido fluorídrico é 3,1, do ácido clorídrico menos 3,9, do ácido bromídrico menos 5,8 e do ácido iodídrico menos 10,4. Quando o ácido conjugado perde esse hidrogênio, ele forma essa base conjugada. Se essa ligação se romper, eu formo o ânion fluoreto. A reação que ocorre seria a seguinte: vamos imaginar uma base suficientemente forte para remover esse átomo de hidrogênio, quebrando a ligação hidrogênio-flúor, formando então um novo ácido conjugado, e esse ácido fluorídrico gera essa base conjugada. Então está aqui a representação da base conjugada que o ácido fluorídrico é capaz de gerar. Analogamente, o ácido iodídrico, se ele reagir com uma base suficientemente forte, essa base captura o hidrogênio do ácido iodídrico, quebra a ligação hidrogênio-iodo, o par de elétrons vai na direção do átomo de iodo, esse é o par de elétrons que mantinha ele ligado ao hidrogênio, e forma o ânion iodeto, e um novo ácido conjugado aqui. Agora, olhando esses valores de pKa, a gente já sabe o seguinte: quanto menor o valor de pKa, mais forte é o ácido. Então, nessa tabela aqui, descendo, eu vou tendo ácidos cada vez mais fortes. Ácido fluorídrico não é um ácido tão forte, ácido clorídrico já um pouco mais, ácido bromídrico ainda mais, e ácido iodídrico é o ácido mais forte dessa série. Isso quer dizer que ele é o mais capaz de perder esse hidrogênio, de quebrar essa ligação aqui numa reação ácido-base. Mas qual que é o motivo? Tem dois motivos principais aqui, pessoal. E a gente vai discutir eles agora. Antes disso, vamos relembrar também outra coisa. Se esse aqui é o ácido mais fraco, ele gera a base conjugada mais forte. Lembra? Se esse daqui não quer perder esse hidrogênio por algum motivo, se ele for perdido, ele vai querer capturar ele de volta. Então, essa base conjugada aqui
é a base mais forte dessa série. Se essa ligação se quebra com uma facilidade muito grande, esse ácido é muito forte, quer dizer que isso gera uma base muito fraca. Se essa ligação já não era favorável a ser formada, ela se quebrou muito fácil, por que esse ânion aqui iria querer se conectar a um hidrogênio? Isso aqui acaba gerando a base mais fraca. Todo ácido mais fraco gera base conjugada mais forte. Um ácido mais forte gera base conjugada mais fraca. Então, por quais motivos a gente está vendo aí essa série? Por que essa ligação aqui é tão mais fácil de ser rompida? Pessoal, o hidrogênio é um átomo do primeiro período. Iodo é um átomo do quinto período da tabela periódica. Isso quer dizer que essa sobreposição orbitalar que ocorre aqui para fazer essa ligação, ela não é muito efetiva. Eu estou falando de sobreposição orbitalar de átomos de níveis quânticos muito diferentes da tabela periódica. Essa pouca sobreposição orbitalar faz aparecer aqui uma ligação fraca. Eu tenho aqui uma baixa força de ligação, uma baixa energia de ligação. Isso quer dizer que a ligação hidrogênio e iodo se rompe muito fácil, que explica, é um dos motivos que explica o ácido iodídrico ser um ácido mais forte do que o bromídrico, do que o clorídrico, do que o fluorídrico. Aqui é ligação de átomo do primeiro período com o segundo, primeiro período com o terceiro, primeiro período com o quarto, primeiro período com o quinto. Conforme eu vou tendo ligações de átomos de períodos diferentes, mais fraca essa ligação vai ficando, justamente porque eu tenho cada vez menos sobreposição orbitalar. Isso dificulta a formação de uma ligação forte. Mas esse não é o único motivo. Então tá. O motivo que faz essa reação aqui acontecer é que essa ligação se quebra com facilidade muito maior do que essa. Mas outro motivo também está relacionado à formação desses ânions que você está vendo aqui. O ânion iodeto é muito mais estável do que o ânion fluoreto. Por que isso acontece? De novo, o átomo de iodo é um átomo do quinto período, é um átomo grande. Átomos grandes são o que a gente chama de átomos polarizáveis. A nuvem eletrônica desses átomos é capaz de se deformar em resposta a variações de campo elétrico. O que isso quer dizer? Que essa carga negativa pode ser muito bem acomodada em cima do átomo de iodo, que é um átomo grande, porque a nuvem eletrônica do iodo, ela pode fazer isso daqui, ó. Ela pode se deformando para qualquer canto do espaço para estabilizar essa carga negativa. Essa nuvem eletrônica ela se deforma, é como se ela se deslocalizasse para estabilizar esse acúmulo de carga negativa em cima do átomo de iodo. Resultado, o ânion iodeto é um ânion muito estável, ele não está desesperado para se estabilizar, o que não é verdade para o ânion fluoreto. Flúor é um átomo pequenininho, muito eletronegativo, é um átomo do segundo período. Ou seja, esse átomo não é nada polarizável, a carga negativa nesse ânion vai ficar concentrada num espaço muito pequenininho, causando muita repulsão entre esses pares de elétrons livres, o que faz aparecer uma base conjugada mais forte. Se esse par de elétrons aqui voltar a se ligar a esse hidrogênio para retornar a formar essa ligação, pelo menos um desses pares de elétrons livres se afasta do núcleo do átomo de flúor para diminuir a repulsão que existe entre esses pares de elétrons livres. Isso é o que explica a menor estabilidade dessa base conjugada quando eu comparo a essa base conjugada aqui de baixo. Um exemplo de uma reação ácido-base clássica que você já vem estudando desde o ensino médio é: se você misturar soda cáustica com ácido clorídrico, esses dois reagem imediatamente numa reação bastante exotérmica para formar cloreto de sódio, sal de cozinha e água. Como que essa reação ocorre? Em termos de mecanismo, ó, então está aqui soda cáustica reagindo com ácido clorídrico, a base captura um hidrogênio do ácido, quebrando a ligação hidrogênio-cloro para formar cloreto de sódio e água. Ó, essa é a base que gera esse ácido conjugado. Esse ácido gera essa base conjugada. Em termos do que a gente acabou de ver, por que esse equilíbrio é favorável para o sentido direito, para a direita? O que está acontecendo aqui que favorece esse equilíbrio se deslocar para a direita? Vamos comparar a estabilidade das duas bases que a gente tem nesse sistema. Aqui eu tenho um átomo do segundo período, pequeno e pouco polarizável, ou seja, essa carga negativa em cima desse átomo de oxigênio está instável. Aqui, quando eu olho aqui,
eu transferi essa carga negativa de um átomo do segundo período para um átomo do terceiro período, que é maior, mais polarizável e mais capaz de acomodar essa carga negativa. Então faz sentido eu pensar que esse equilíbrio se desloque para a direita quando eu comparo a estabilidade das duas bases. E agora no ácido? Por que será que esse ácido seria melhor do que esse? Aqui eu tenho um elemento do primeiro período ligado a um elemento do terceiro período. Essa é uma ligação mais fraca. Aqui eu tenho um elemento do primeiro período ligado ao elemento do segundo período. Essa é uma ligação mais forte. É por isso que essa reação ocorre tão bem. Eu tenho dois fatores aí que explicam isso. Primeiro, carga sai de um lugar ruim, vai para um lugar melhor. Eu troco uma ligação mais fraca por uma ligação mais forte. Isso explica então o deslocamento desse equilíbrio para a formação de água e cloreto de sódio. Se você mantiver hidróxido de sódio lá no seu almoxarifado, sozinho, guardado, ele vai ficar nesse formato por anos, porque ele não vai ter para quem transferir essa carga negativa, até que você coloque ele em contato com um composto onde ele possa transferir essa carga negativa para um lugar melhor. Nesse caso aqui a gente colocou em contato com ácido clorídrico. Outro fator que influencia na acidez e basicidade dos compostos orgânicos é a eletronegatividade. Vamos agora comparar átomos do mesmo período. Aqui o metano tem um pK de 50, a amônia tem um pK de 38, água tem um pK de 15,7, ácido fluorídrico 3,1. Todos átomos do segundo período da tabela periódica. Para formar essa base conjugada aqui, então uma base suficientemente forte teria que remover o hidrogênio do metano, quebrando a ligação hidrogênio-carbono para formar esse ácido conjugado e essa base conjugada. Do mesmo jeito, aqui embaixo, para formar essa base conjugada, uma base teria que capturar o hidrogênio do ácido fluorídrico, quebrando a ligação hidrogênio-flúor para formar esse ácido conjugado e essa base conjugada. Pelos valores de pK, o que nós sabemos é que aqui em cima, metano é o ácido mais fraco. pK de 50, isso quer dizer que quebrar essa ligação aqui não é uma coisa nada fácil. Essa base conjugada não se forma com facilidade. 3,1 pK do ácido fluorídrico, nessa série, esse daí é o ácido mais forte. Do mesmo jeito, se esse é o ácido mais fraco, se a base conjugada for formada por algum motivo, essa é uma base conjugada muito forte. Essa base iria querer capturar um hidrogênio de maneira muito rápida. Já esse daqui, o ácido mais forte, gera nessa série a base conjugada mais fraca. Desses ânions aqui, esse seria o ânion que tem a menor necessidade de se ligar a um átomo de hidrogênio de volta. Como que eu explico isso daqui agora? Qual que é a diferença? Por que agora aqui aconteceu o contrário? Antes, esse era a base mais forte. Agora ele está sendo a base mais fraca. O que está acontecendo aqui? Quando você compara átomos do mesmo período, agora você não vai poder recorrer à questão de polarizabilidade. São átomos que têm não o mesmo tamanho, mas convenientemente o mesmo tamanho. O que você vai analisar aqui agora é a capacidade do átomo de acomodar carga negativa em função da eletronegatividade dele. Quando eu comparo carbono e flúor, flúor é muito mais eletronegativo. Flúor é muito mais capaz de acomodar carga negativa do que carbono. Carbono é um átomo não polarizável e nada eletronegativo. Resultado: essa carga está num átomo pequeno que não tem capacidade para acomodar essa carga negativa. Isso quer dizer que essa base é muito forte. Ela vai querer capturar de volta o hidrogênio para formar de volta esse ácido aqui, para formar de volta essa ligação carbono-hidrogênio. Então, no mesmo período, você vai analisar eletronegatividade, não polarizabilidade. Olha o exemplo aqui de reação ácido-base. Sodamida, ou amideto de sódio, é um reagente que a gente vai conversar bastante na disciplina de mecanismo e também na disciplina de síntese. Se você misturar amideto de sódio com água, olha o que acontece. O amideto de sódio captura um hidrogênio da água, quebrando a ligação oxigênio-hidrogênio para formar soda cáustica e amônia. Essa base aqui é uma base mais forte do que essa base conjugada que foi formada. Por quê? Se a gente lembrar agora, nitrogênio, que a gente acabou de ver, nitrogênio e oxigênio são átomos do mesmo período da tabela periódica. Quando a carga estiver em átomos do mesmo período da tabela periódica,
vai ser melhor para acomodar aquela carga negativa o átomo mais eletronegativo. Entre nitrogênio e oxigênio, oxigênio é mais eletronegativo e, portanto, acomoda melhor essa carga. É por isso, então, que o amideto remove o hidrogênio da água para formar amônia e soda cáustica. Essa base mais forte gera o ácido conjugado mais fraco. Esse ácido mais forte gera essa base conjugada mais fraca. Agora esse novo exemplo. Será que o amideto de sódio é capaz de remover um hidrogênio de um hidrocarboneto? Será que isso daqui é favorável? O amideto remover esse hidrogênio, quebrando a ligação carbono-hidrogênio, formando uma carga negativa em cima do carbono? Agora, esse equilíbrio não é deslocado para a direita. Esse equilíbrio, na verdade, é deslocado para a esquerda. A tendência é continuar o nitrogênio com a carga negativa, porque nitrogênio é mais eletronegativo do que carbono. Nitrogênio e carbono são átomos do mesmo período. Quando eu estiver comparando átomos do mesmo período, vai acomodar melhor a carga aquele que tiver a maior eletronegatividade. Nesse caso aqui, é o átomo de nitrogênio. Olha o exemplo de uma base muito forte, o terc-butil-lítio. Esse composto, olha aí nesse vídeo que você está vendo aí nesse slide. Ele pega fogo simplesmente quando você esguincha esse líquido no ar. Porque essa base aqui, ó, é um carbânion. Essa ligação aqui quer dizer um par de elétrons livre em cima do átomo de carbono. Essa base, quando ela entra em contato com, por exemplo, a água que está presente no ambiente, ela remove o hidrogênio da água de maneira muito violenta, numa reação muito exotérmica, e acaba fazendo o solvente, que ele está dissolvido, entrar em combustão, e é por isso que acontece isso que vocês estão vendo aí nesse vídeo. E a hibridização? Como que a hibridização também afeta na acidez e basicidade de compostos químicos? Vamos comparar aqui agora etano com eteno com etino. O etano, para perder esse hidrogênio e formar essa base conjugada, ele tem um pKa de 50. O eteno, para perder esse hidrogênio e formar essa base conjugada, o pKa é de 43, caiu. O etino, para perder esse hidrogênio e formar essa base conjugada, o pKa é de 25. Por que isso está acontecendo? Por que eu tenho essa diferença de acidez tão grande, sendo que todos são átomos de carbono? Olha aqui do lado, pessoal. Eu coloquei aqui esses carbânions, todos eles, mas agora o par de elétrons livre no orbital de cada um desses átomos de carbono. Nós já sabemos que esse carbono aqui, ó, é um átomo de carbono sp3. Esse é um átomo de carbono sp2, esse é um átomo de carbono sp. Se a hibridização desses caras é diferente, isso quer dizer que o orbital que esse par de elétrons livre está é diferente desse, que é diferente desse. O que nós já sabemos de um orbital sp3? Quando a gente começou lá a disciplina na aula 1. Um orbital sp3 tem 25% de caráter S apenas e 75% de caráter P. É por isso que ele é mais alongado, tem esse formato mais alongado. Ó. O par de elétrons se afasta mais do núcleo, igual a gente está vendo aqui. Já um átomo de carbono sp2 tem 33% de caráter S. Ele já começa a lembrar mais uma esfera, um formato esférico. Ó. O par de elétrons acaba ficando mais próximo do núcleo e sentindo mais a atração dele. E por fim, um átomo de carbono hibridizado em sp, ele tem 50% de caráter S. Ele lembra muito, ó, o formato de uma esfera, ele fica cada vez mais próximo do núcleo e sentindo cada vez mais a atração desse núcleo. Existe diferença de eletronegatividade, então, entre esses átomos de carbono. Hibridizações diferentes geram eletronegatividade diferente entre esses átomos. Aqui, esse átomo de carbono é capaz de exercer maior atração sobre esse par de elétrons livre do que esse. Essa daqui é a base conjugada mais forte, porque esse carbono aqui, ó, o par de elétrons se afasta muito do núcleo, sente menos a atração dele, que está cada vez mais propenso a capturar um átomo de hidrogênio. O que não é o caso num átomo de carbono sp. Ele fica muito próximo do núcleo, sente muito a atração dele e pode ser estabilizado. É o que a gente acabou de discutir, a eletronegatividade. Quanto mais eletronegativo o átomo, maior a capacidade dele de acomodar a carga negativa.
Olha um exemplo curioso. Carbono, está aqui um carbono com a carga negativa, um ânion. Quando eu coloco ele em contato com a amônia, será que esse carbono vai remover esse átomo de hidrogênio para formar amideto de sódio e etino? Para eu saber se isso daqui vai dar certo ou não, eu posso recorrer à tabela de pKa. Quando eu olho a tabela de pKa, eu descubro que o pKa da amônia é 38, o pKa do etino é 25. E a gente já acabou de ver, no começo dessa aula, que o equilíbrio ácido-base sempre se desloca para formar o ácido mais fraco, ou seja, aquele que tem o maior valor de pKa. Isso significa que as coisas estão melhores desse lado do que desse lado. Dá uma olhada, um carbono sp nessas condições acomoda melhor carga negativa do que um nitrogênio, mesmo que o nitrogênio seja um átomo mais eletronegativo. Nessas condições aqui, o carbono sp está acomodando melhor a carga negativa do que quando eu comparo o átomo de nitrogênio, por incrível que pareça. Essa condição de fatores aqui fazem dessa base uma base mais fraca do que essa base que você está vendo aqui, mesmo que o carbono seja um átomo menos eletronegativo do que o nitrogênio. E quando eu comparo com o oxigênio, será que isso vai valer também? Será que o carbono acomoda a carga negativa melhor do que um átomo de oxigênio? Para saber, recorre de novo à tabela de pKa. pKa da água é 15,7. pKa do etino é 25. Equilíbrio ácido-base sempre se desloca para formar o ácido mais fraco, aquele que tem o maior pKa. Nesse caso, não. Agora, o oxigênio é um átomo mais eletronegativo e mais capaz de acomodar a carga negativa do que o átomo de carbono hibridizado em sp, nessas condições que a gente está vendo aqui nessa base conjugada. Outro fator capaz de influenciar é a hiperconjugação. Olha o pKa desse álcool aqui, pessoal. pKa para perder esse átomo de hidrogênio. O terquibutanol tem o pKa de 18. O isopropanol, pKa de 17,3. Caiu. No etanol, pKa de 16,7. No metanol, de 16. Conforme eu desço, então, aqui o pKa vai diminuindo, o ácido vai ficando mais forte. Se aqui é o ácido mais forte, essa é a base mais fraca, e conforme eu vou subindo, eu tenho a base mais forte. Vamos comparar por que essa seria a base mais fraca e essa seria a base mais forte. Olha essa base aqui, pessoal. Um átomo de carbono unido a um átomo de oxigênio. Aqui está o orbital ligante. E eu não posso esquecer que nessa parte aqui eu tenho o orbital antiligante da ligação carbono-oxigênio. Eu não tenho nada interagindo com esse orbital antiligante nem com esse orbital antiligante. Mas vamos olhar agora esse ânion aqui, o ânion etóxido. Quando eu olho aqui o oxigênio ligado ao carbono, depois o carbono ligado a outro carbono, que está ligado a 3 átomos de hidrogênio, 3 orbitais moleculares preenchidos com pares de elétrons. Pessoal, o que pode acontecer aqui? Esse orbital molecular ligante preenchido está de frente para esse orbital antiligante. Isso quer dizer que pode ocorrer aqui uma interação que a gente chama de hiperconjugação. Essa ligação pode se deslocar levemente na direção desse orbital antiligante e polarizar essa ligação na direção do átomo de oxigênio. Quando pares de elétrons começam a interagir com esse orbital antiligante, essa ligação se polariza no sentido contrário de onde está ocorrendo a interação. Nós vamos estudar bastante isso nessa disciplina, esse tipo de interação por hiperconjugação. Essa polarização faz o nível de energia desses pares de elétrons subir, ficando mais instáveis e mais propensos a capturar átomos de hidrogênio para desfazer essa carga negativa. Por isso que o ânion etóxido é o ânion mais forte do que o metóxido. Aqui eu não tenho nada interagindo e aumentando o nível de energia desses pares de elétrons, o que não é o mesmo para esse caso. O nível de energia desses pares de elétrons é maior. Quando eu vou subindo nessa sequência, agora o isopropanol, que gera esse alcóxido aqui. Agora eu tenho um grupo CH3 para a esquerda e um para a direita. Agora eu tenho hiperconjugação vindo de 2 direções diferentes, polarizando ainda mais essa ligação e aumentando ainda mais o nível de energia desses pares de elétrons, deixando essa base conjugada ainda mais forte. Por fim, o ânion térquico-butóxido, eu tenho essa hiperconjugação vindo de 3 direções diferentes, polarizando muito essa ligação
e aumentando muito o nível de energia desses pares de elétrons. Essa daqui é uma tendência geral, pessoal. A gente vai descobrir depois que outros fatores influenciam nessa basicidade, como, por exemplo, interação com solvente. Mas, nesse momento, eu preciso que vocês saibam disso, que a hiperconjugação é capaz de aumentar a força da base, deixar uma base conjugada mais forte do que outra. Então, cadeias carbônicas são o que a gente chama de doadores de densidade eletrônica por hiperconjugação. Nós vamos falar muito, não se preocupe tanto com isso agora, porque isso vai ser um assunto recorrente ao longo desse curso. Outro fator também que influencia muito na acidez é o efeito indutivo. Esse pKa, todos esses valores de pKa, são os valores de pKa para perder o hidrogênio do álcool. Então, esse composto tem um pKa de 14,5, esse de 15,5, aí de repente esse aqui cai para 12,4 e esse sobe para 16,8. Então, aqui eu não tenho uma sequência lógica. O que está acontecendo aqui? Por que esse composto tem um pKa menor do que esse? Vamos comparar inicialmente esses dois. Pessoal, o que acontece aqui, que o átomo de flúor, quando esse ácido perde o hidrogênio e forma essa base conjugada, o átomo de flúor é um átomo muito eletronegativo. Resultado, esse cara é capaz de polarizar ligações na direção dele. Essa polarização que ele faz, essa atração de densidade eletrônica que ele faz na direção dele, faz acontecer um desacúmulo de carga aqui nessa região da molécula. O flúor atrai a densidade eletrônica na direção dele e estabiliza a base conjugada. Por que quando o átomo é o cloro, o pKa sobe e agora eu tenho a base conjugada mais forte? O que acontece, pessoal, é que o átomo de cloro ele não é tão eletronegativo quanto o átomo de flúor. O átomo de flúor é melhor para promover esse efeito indutivo e estabilizar mais a base conjugada. Por isso que essa base conjugada é mais fraca do que a base conjugada que seria formada se esse ácido perdesse esse átomo de hidrogênio aqui. Agora, por que caiu tanto o valor de pKa aqui desse cara e esse aqui de baixo subiu tanto? 3 átomos de flúor vão promover esse efeito 3 vezes mais. Então, isso vai ajudar a estabilizar ainda mais essa base conjugada. Quanto mais átomos eletronegativos próximo da carga negativa, mais eles ajudam a estabilizar a base conjugada. Mas olha o que isso daqui olha o que esse valor está me dizendo. Não adianta eu ter 3 átomos de flúor se eles estiverem muito longe de onde vai ser formada a base conjugada. O efeito indutivo ele é aditivo, quanto mais átomos eletronegativos melhor, mas ele se perde com a distância. Que distância? 3 a 4 ligações de distância no máximo. Essa base conjugada aqui é uma base muito forte. Essa base aqui ela não está contando com o efeito indutivo promovido por esses átomos de flúor, porque eles estão separados por muitas ligações de distância. E o último efeito, o efeito mais importante, um dos mais importantes pelo menos para explicar a acidez e basicidade de compostos químicos, é a ressonância, que nós estudamos na aula 2. A água tem um pKa de 15,7, ácido acético pKa de 4,75, ácido sulfúrico pKa de menos 9. Então, de longe, o ácido sulfúrico é o ácido mais ácido. Por que isso acontece? Por que o ácido sulfúrico é o mais forte e a água é o ácido mais fraco? Consequentemente, se a água é o ácido mais fraco, isso daqui é a base mais forte. E isso daqui é a base mais fraca. Vamos comparar essas bases conjugadas então. Está aqui a base conjugada da água, está aqui a base conjugada do ácido acético. Por que a base conjugada do ácido acético é mais estável que a base conjugada da água? Porque o ânion acetato pode se estabilizar por ressonância. Esse par de elétrons livre, pelo menos um deles, vai estar no orbital 2p, de frente para o orbital antiligante dessa ligação π. Eles podem se sobrepor e se estabilizar por ressonância. A carga negativa pode ser distribuída entre esses dois átomos de oxigênio. Está aqui os contribuintes de ressonância e aqui o híbrido de ressonância, que a gente aprendeu ou que a gente revisou lá na aula 2. Por fim, o ácido sulfúrico. Por que essa base conjugada é tão estável? Além dessa carga negativa também ser estabilizada por efeito indutivo, já que eu tenho 3 átomos muito eletronegativos aqui,
eu ainda tenho o fato de que esses pares de elétrons livres eles podem se alinhar com o orbital antiligante dessas ligações duplas, oxigênio e enxofre. Resultado, esse contribuinte de ressonância, quando ele se sobrepõe para formar uma dupla que quebra essa, gera esse contribuinte de ressonância. Mas esse daqui pode conjugar, quebrar a dupla de baixo, formando esse contribuinte. E, por fim, eu posso retornar à primeira estrutura, gerando aqui esse híbrido de ressonância. Aqui eu tenho 3 contribuintes de ressonância. Aqui eu tenho só 2 contribuintes de ressonância. E a água gera uma base conjugada que não tem nenhum contribuinte de ressonância. Isso daqui é uma carga negativa localizada. Esse átomo de oxigênio vai ter que sustentar essa carga negativa sozinho. Vamos agora comparar a acidez desses dois compostos. Por que o ácido acético é mais ácido do que o fenol? Ácido acético tem um pKa de 4,75, fenol tem um pKa de 9,9. Então, menor o pKa, mais ácido é o composto. Então, esse ácido gera esta base conjugada que a gente sabe que se estabiliza por ressonância. 2 contribuintes de ressonância. O fenol, quando ele perde esse hidrogênio, forma essa base conjugada que se estabiliza também por ressonância. Ó. Esse par de elétrons pode formar uma dupla aqui, empurrando o par de elétrons dessa dupla para o carbono em orto. Do carbono em orto, esse par de elétrons pode formar uma dupla aqui, empurrando o par de elétrons dessa dupla para o carbono impara. E aí o par de elétrons que está no carbono impara pode formar uma dupla nessa posição, empurrando o par de elétrons dessa dupla para o carbono que também está na posição orto, e daqui ele pode formar uma dupla aqui, empurrando o par de elétrons de volta para o átomo de oxigênio, gerando esse híbrido de ressonância. Eu tenho 4 contribuintes de ressonância no ânion gerado depois que o fenol perde esse hidrogênio, e aqui eu tenho só 2 contribuintes de ressonância. Ok, pessoal, tenho 4 contribuintes de ressonância aqui, mas eu não posso esquecer que aqui, ó, em 3 deles, eu tenho carbono sustentando carga negativa. Nessa altura nós já sabemos que carbono é um átomo pequeno, não polarizável, não eletronegativo e não tão bom para acomodar carga negativa. Então, não adianta eu ter vários contribuintes de ressonância, sendo que esses contribuintes de ressonância são ruins, fracos para acomodar carga negativa. Resultado, isso daqui é um ácido mais fraco, é mais difícil formar essa base conjugada do que formar essa, mesmo que eu tenha só 2 contribuintes de ressonância, isso aqui são 2 bons contribuintes de ressonância, ou pelo menos 2 melhores contribuintes de ressonância do que o que eu tenho aqui embaixo. Na lista de exercícios, vocês vão fazer exercício desse tipo aqui, ó. Identifique o hidrogênio mais ácido nessa molécula, na monoetanoamina. Qual hidrogênio aqui é mais fácil de ser removido por uma base? Vamos testar. Vamos imaginar que uma base conjugada remova esse hidrogênio que está na ponta. Quebra-se essa ligação oxigênio-hidrogênio, forma-se essa base conjugada e esse ácido conjugado. Nenhum fator pode estabilizar essa base conjugada. Ressonância, por exemplo, não pode acontecer. Aqui é um carbono sp3, então ela vai ficar dessa forma. No máximo aqui, um efeito indutivo promovido por esse átomo de nitrogênio. Vamos imaginar agora uma base removendo esse hidrogênio que está aqui, ó, nesse carbono vizinho ao oxigênio. O par de elétrons iria ficar aqui parado nesse carbono sp3 e no máximo ele vai ser estabilizado por algum efeito indutivo. Não tem ressonância e ele está localizado em cima de um átomo de carbono. Se eu imaginar que uma base remova esse átomo de hidrogênio que está conectado ao nitrogênio, forma-se uma carga negativa no nitrogênio e ela vai ficar também localizada aqui, um átomo de nitrogênio. E por fim, a base ainda teria a opção de remover um hidrogênio desse carbono vizinho ao nitrogênio. Mais uma vez, a carga vai ficar em cima de um carbono sp3 e aí localizada, no máximo, se estabilizando por algum efeito indutivo. Qual dessas situações é melhor? Qual dessas bases conjugadas é a base conjugada mais fraca? Aqui eu vou ter que analisar então, são todos átomos no mesmo período, não tem ressonância, não tem nenhum fator que possa estabilizar. Então, entre átomos do mesmo período, eu vou analisar qual é aquele
mais capaz de acomodar uma carga negativa. A gente viu que quando eu comparo átomos no mesmo período da tabela periódica, o átomo mais eletronegativo é aquele mais capaz de acomodar a carga. Portanto, nessa molécula, a melhor base conjugada a ser formada é essa. Esse é o hidrogênio mais ácido, mesmo que existam vários hidrogênios nessa molécula. Nesse caso, o hidrogênio mais ácido é o hidrogênio que está conectado ao átomo de oxigênio. Nesse outro composto, na acetilacetona, esse monte de hidrogênio que tem aqui conectado nesses carbonos, qual deles seria o hidrogênio mais ácido? Então, vamos imaginar que uma base remova um átomo de hidrogênio da ponta dessa molécula. Pode ser do lado direito ou do lado esquerdo, tanto faz. Quebrando a ligação hidrogênio-carbono, o par de elétrons vem para cima desse átomo de carbono. Mas agora, essa carga está num carbono vizinho a um carbono sp2, que faz uma ligação dupla com oxigênio. Então, esses elétrons no orbital 2p estão alinhados com o orbital antiligante dessa dupla. Isso quer dizer que pode ocorrer ressonância. Esse par de elétrons pode se sobrepor ao carbono, formando uma dupla carbono-carbono, ao mesmo tempo que a dupla se rompe e é acomodado, o par de elétrons da dupla é acomodado pelo átomo de oxigênio, formando esse novo contribuinte de ressonância. Do mesmo jeito, esse par de elétrons pode voltar, formar a dupla carbono-oxigênio, e o par de elétrons volta para o carbono da ponta da estrutura, voltando a formar esse contribuinte. Ou seja, eu tenho esse híbrido de ressonância. Uma vez que o hidrogênio é removido dessa ponta, a carga negativa pode ser estabilizada por ressonância e distribuída entre um átomo de oxigênio e um átomo de carbono. Mas será que aí é o melhor ponto mesmo para remover o hidrogênio? E aqui no meio? Aqui no meio, pessoal, também tenho dois átomos de hidrogênio. Se uma base remover esse átomo de hidrogênio, forma essa base conjugada, vizinho a esse carbono sp2 que faz uma dupla com oxigênio, e esse carbono sp2 que faz uma dupla com outro oxigênio. Resultado, esse par de elétrons pode conjugar, formar uma dupla carbono-carbono, ao mesmo tempo que a dupla carbono-oxigênio se rompe e o oxigênio acomoda o par de elétrons da dupla. Mas isso pode retornar. Esse par de elétrons está de novo alinhado no espaço com o orbital π antiligante dessa ligação dupla. Isso quer dizer que esse par de elétrons pode voltar, formar uma dupla e pode voltar para cá, para esse carbono. Quando ele voltar para esse carbono, ele também está alinhado com essa carbonila, com o orbital π antiligante dessa carbonila. Isso quer dizer que ele pode formar uma dupla também com esse carbono da carbonila da direita. Quebra-se a dupla ligação, o par de elétrons da dupla é acomodado pelo oxigênio, formando esse novo contribuinte. Resultado, quando uma carga negativa é formada aqui no meio dessas duas carbonilas, a carga negativa pode ser distribuída entre três átomos, dois átomos de oxigênio e um átomo de carbono. Mais contribuinte de ressonância do que no caso de cima. Aqui eu tenho carga negativa sendo colocada em dois átomos de oxigênio. Aqui eu tenho carga negativa sendo colocada em cima de apenas um átomo de oxigênio. Consequência, é mais fácil remover os átomos de hidrogênio que estão na parte central dessa molécula do que remover os átomos de hidrogênio que estão nas pontas. E esse outro composto, desse monte de átomos de hidrogênios que estão aqui, quem seria o hidrogênio mais ácido nesse aceptor de Michael, um tipo de molécula que nós vamos estudar bastante ainda esse período. Vamos imaginar então primeiro uma base removendo o hidrogênio vizinho à carbonila. Vizinho à carbonila nós acabamos de estudar. O que pode acontecer? O par de elétrons conjuga, forma uma dupla carbono-carbono, a dupla se rompe e o par de elétrons é acomodado pelo oxigênio. Isso aqui pode voltar. O par de elétrons pode voltar a formar a dupla carbono-oxigênio, quebrando a dupla que volta para o carbono que está aqui à esquerda, de onde o hidrogênio foi removido. Pode haver aqui uma ressonância, mas se você desenhar aí na sua casa uma ressonância entre essas duas duplas, você vai ver que gera contribuintes que mais desestabilizam do que estabilizam. Então a gente não vai nem mostrar eles. Efetivamente eu tenho essa ressonância aqui para estabilizar a carga negativa que é formada nesse carbono. Eu não vou nem propor a remoção dos hidrogênios que estão aqui, pessoal, porque esse carbono aqui é um carbono sp3, essa carga ficaria localizada aqui nesses grupos metil, ou seja, não faz sentido eu pensar
que isso daqui seriam hidrogênios ácidos, gerariam bases conjugadas extremamente fortes que não podem se estabilizar por efeito nenhum. Mas e aqui embaixo? Se uma base remover esse hidrogênio, forma essa base conjugada, que está vizinha a uma dupla, que tem aqui um orbital π antiligante de frente para esse par de elétrons que está no orbital 2p. Ou seja, ele pode conjugar, formar uma dupla carbono-carbono, quebrando a dupla que vai na direção desse átomo de carbono, que agora está de frente para o π antiligante da dupla ligação carbono-oxigênio. Então a ressonância não para, ela pode formar uma dupla nessa posição, quebrar a dupla ligação carbono-oxigênio se quebra e é acomodada pelo átomo de oxigênio, e tudo isso pode acontecer de volta. Ou seja, quando eu desenho o híbrido de ressonância, duplas ligações estão se formando e se desformando ao longo de todo esse sistema para espalhar carga negativa entre dois átomos de carbono e um átomo de oxigênio. Ok, são dois contribuintes ruins, mas é melhor do que espalhar só em um átomo de carbono e um oxigênio. Aqui eu tenho um átomo de oxigênio e dois átomos de carbono. Como aqui eu tenho mais contribuintes de ressonância, e eles não são melhores do que os que estão aqui, na verdade o hidrogênio mais ácido, ou os hidrogênios mais ácidos nessa molécula, são esses que estão aqui na parte de baixo. E o último exemplo é esse composto nitrogenado. Qual seria o hidrogênio mais ácido? Vamos imaginar uma base removendo um hidrogênio desse nitrogênio sp2. O par de elétrons ficaria aqui, ó. Só que esse par de elétrons, pessoal, ele não está alinhado com a dupla ligação. Se você relembrar aí, você vai descobrir que um par de elétrons em cima de um átomo de nitrogênio sp2, na verdade, ele não está paralelo, ele está perpendicular ao sistema de ligação dupla, ele não pode conjugar. Isso significa que essa carga, na verdade, está localizada aí. O que não é verdade quando você remove o hidrogênio do nitrogênio sp3. Quando isso acontece, agora eu tenho o par de elétrons, a carga negativa no nitrogênio, em um orbital que pode se alinhar aqui com esse orbital π antiligante dessa dupla carbono-nitrogênio. Resultado, esse par de elétrons pode conjugar, formar uma dupla, ao mesmo tempo que essa dupla se rompe e é acomodada por esse átomo de nitrogênio. Do mesmo jeito, esse par de elétrons pode voltar a formar uma dupla, a dupla se quebra e o par de elétrons volta para cima do átomo de nitrogênio que está à nossa direita. Então agora a carga negativa pode ser estabilizada entre esses dois átomos de nitrogênio aqui. É por isso que esses hidrogênios aqui são mais ácidos do que esse hidrogênio que a gente está vendo aqui, Agora, então, pessoal, você vai pegar o livro-texto, esse é o nosso livro-texto principal, a gente vai usar o Karen e o Clyden como suporte ao longo de toda essa disciplina. Você vai pegar ele e vai ler no capítulo 1, item 8. Depois de ler o item 8, você vai resolver os problemas 1.12, 1.13 e 1.14. E vai fazer uma leitura adicional. No livro do Clyden, Organic Chemistry, você vai ler o capítulo 8, da página 163 à página 168.